Sabe, tem um nome que é praticamente sinônimo de uma das maiores tradições do futebol mundial: Ilderaldo Luiz Bellini. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar na história desse cara que, com um gesto único, mudou para sempre o significado de ser campeão. Vamos voltar no tempo. Pensa na cena. Final da Copa do Mundo de 1958. O Brasil, pela primeira vez, no topo do mundo. No meio daquela euforia toda, daquela festa, um ato do Bellini, totalmente no improviso, acabou se tornando um símbolo. O símbolo máximo de triunfo, que a gente vê sendo repetido até hoje. Pois é, esse gesto lendário, que hoje todo capitão campeão faz questão de repetir, não foi ensaiado, não foi pensado. A origem dele é surpreendente e tem tudo a ver com um único homem e um momento muito específico. E o mais curioso é que tudo aconteceu meio que por acaso. Acredita? Os fotógrafos, naquela confusão no gramado, começaram a gritar pedindo para o Bellini levantar a taça. Ninguém conseguiu uma boa foto. E ele simplesmente atendeu ao pedido. Ergueu o troféu bem alto acima da cabeça e pronto. Sem saber, ele tinha acabado de criar um momento que entraria para a história. O que começou ali, em 58, como uma solução prática do Bellini, virou uma tradição que ninguém ousa quebrar. Pensa bem, depois dele veio o Mauro em 62, o Carlos Alberto em 70, até os capitães de hoje em dia. Todos repetem o gesto. Virou um ritual, sabe? O ponto alto de qualquer conquista no futebol. Mas afinal, quem era o homem por trás desse gesto icônico? Para entender, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos ver qual foi a jornada do Bellini, o caminho que o levou dos campos do interior de São Paulo até aquele momento histórico lá na Suécia. A carreira dele mostra uma baita trajetória, né? Começou lá na Itapirense, passou pela Sanjoanense, mas foi no Vasco da Gama que ele virou uma estrela. Foram 10 anos no clube, se tornando um pilar da defesa, ganhando títulos importantes e construindo aquela fama de líder que o levaria, claro, para a seleção brasileira. O Bellini não era só um jogador qualquer, ele era uma presença em campo. A galera descrevia ele como um zagueiro de muita raça, vigoroso, que mandava na área. Talvez ele não fosse o mais técnico, mais habilidoso, mas olha, ele compensava isso com uma seriedade e uma lealdade incríveis. E essa liderança natural dele era tão fundamental quanto a sua capacidade de defender. Agora vamos falar da carreira dele na seleção, que é onde tudo se conecta. Foi vestindo a amarelinha que o Bellini se consagrou de vez como um grande líder, sendo uma peça-chave para colocar o Brasil no mapa como uma potência do futebol. E esse é o ano que muda tudo, 1958. Bellini, com a braçadeira de capitão no braço, liderando uma geração simplesmente genial, com Pelé, com Garrincha, na conquista da nossa primeira Copa do Mundo. Foi um divisor de águas para o futebol brasileiro e ele estava bem ali, no centro de tudo. A evolução dele como líder é muito clara. Em 58, ele era o capitão, titular absoluto, a voz de comando em campo. 4 anos depois, em 62, no Chile, o capitão já era o Mauro, que tinha sido seu reserva. O Bellini assumiu um outro papel, o de veterano do grupo, sabe? Contribuindo com toda a sua experiência para a conquista do bicampeonato. Ao todo, foram 51 partidas com a camisa da seleção. 51 jogos. Esse número faz dele o 9º zagueiro que mais jogou pelo Brasil em toda a história. É um baita feito que mostra o quanto ele foi importante por quanto tempo. Agora, vamos sair um pouco das 4 linhas. É muito importante a gente conhecer um pouco da vida pessoal do Bellini, para entender a pessoa, o ser humano por trás daquele grande ídolo do esporte. O Bellini era um homem de família. Filho de um imigrante italiano, ele se casou em 1963, teve 2 filhos, mas os últimos anos da vida dele, infelizmente, foram bem difíceis. Foram 18 anos lutando contra o mal de Alzheimer, uma batalha muito dura que terminou em 2014, quando ele faleceu. E tem outro fato interessante, o Bellini estava muito à frente do seu tempo. Naquele mesmo ano de 1958, ele soube aproveitar a força da imagem que ele tinha criado e se tornou um dos primeiros jogadores brasileiros a estrelar campanhas publicitárias. Ele sacou o poder da sua marca pessoal muito antes disso virar moda, um verdadeiro pioneiro do marketing esportivo. E tudo isso nos traz ao legado dele, que continua vivo. Vamos fechar essa história analisando como a memória do Bellini é preservada até hoje, tanto de formas concretas quanto de formas mais simbólicas. Fica essa pergunta no ar, né? O que faz uma lenda ser lembrada para sempre? São os títulos, os recordes?
Ou é alguma outra coisa? A história do Bellini nos dá uma resposta bem interessante para isso. A prova mais visível desse legado está lá, na entrada do Maracanã. Em 1960, inauguraram uma estátua de bronze para homenagear os campeões de 58. E hoje todo mundo conhece ela como a Estátua do Bellini, eternizando aquele gesto de glória pura. E, claro, as conquistas dele falam por si só. 2 Copas do Mundo, vários títulos pelo Vasco, como o Carioca e o Rio-São Paulo, outras taças pela seleção. Foi uma carreira vitoriosa, sem dúvida nenhuma. E pra gente terminar, fica essa reflexão. O Bellini levantou muitos troféus, mas o que tornou ele imortal talvez não tenha sido o metal das medalhas, mas sim aquele único gesto. Um gesto que não só comemorou uma vitória, mas que ensinou o mundo inteiro uma nova forma de celebrar. Para sempre.